Bom, pessoal, tudo certo? Eu vou fazer aqui alguns comentários sobre a prova da UEM, que aconteceu no último domingo, então vestibular de inverno da UEM, sobretudo em relação às questões de arte e de história. E vou começar pelas questões de arte, que foram as primeiras questões que apareceram na prova, na sequência da prova, as questões 15, 16 e 17. Primeiro já era algo previsível e já era algo que todos sabiam, que a arte estaria mais presente na prova do que nos vestibulares anteriores. Então, o primeiro ponto a se destacar é que o aluno preocupado, o aluno dedicado, o aluno que realmente se inscreveu querendo competir pelas vagas, ele com certeza estudou minimamente a disciplina de História da Arte, ou arte, como muitos chamam e eu chamo. E quando eu digo sobre esse estudo, é claro que muitos alunos não haviam estudado até então a disciplina por uma série de razões, muitas vezes até os vestibulares que prestavam ou que prestam nem cobram arte no seu programa de prova, mas muitos desses que estudaram com certeza ficaram talvez nas informações básicas, nas informações superficiais da disciplina. E mesmo esses alunos que ficaram nas informações superficiais, que não eram alunos de uma específica, por exemplo, de arte, com certeza conseguiram responder algo das questões. Nós tivemos uma questão que trabalhava especificadamente a escultura em diferentes períodos, com assertivas que não estavam impossíveis de serem resolvidas. Talvez você que está escutando, que está assistindo esse vídeo, não tenha gabaritado a questão, mas tenha pontuado. E isso é importante, tá? Num curso muito concorrido ou pouco concorrido, é importante você pontuar nas questões, beleza? Bom, tivemos uma questão sobre patrimônio histórico-cultural, uma questão que talvez tenha sim gerado dificuldades nas pessoas, sobretudo porque citava duas edificações que não é costume os professores trabalharem em aulas, não é costume você verificar isso, por exemplo, em material didático. Então talvez aí esteja a dificuldade que muitos tiveram nessa questão, mas algumas informações relacionadas, por exemplo, à lei do tombamento, relacionado, por exemplo, ao sítio arqueológico de Lapa da Cerca Grande, que se você estudou minimamente de pré-história no Brasil, você sabe que aquele sítio arqueológico ele é importante, que ele existe, certo? E dava para ter pontuado, talvez não tanto quanto na questão sobre escultura, mas sim dava para ter pontuado. E uma outra questão que, ao meu ver, muitos alunos talvez não tenham estudado, porque nós estamos falando de um vestibular de agosto. E arte contemporânea, se o professor segue a linha temporal da disciplina, a arte contemporânea ele vai chegar mais para o final do ano. Então, talvez aí os alunos tenham dificuldade em relação a isso, de não ter estudado o conteúdo. Mas em relação ao conteúdo em si que foi cobrado na questão, não era uma questão difícil. Foi uma questão simples. Necessitava de atenção, necessitava de leitura, mas uma questão simples. Bom, Thiago, eu preciso da resolução. Eu gravei um vídeo aqui no canal das resoluções de arte, comentando alternativa por alternativa. É só você dar uma pesquisadinha aqui no canal que você vai conseguir ter esse vídeo. Sobre a prova de história. Pessoal, primeiro uma decepção não ter história do Brasil na prova. Não teve uma questão inteira de história do Brasil. Não teve uma questão, por exemplo, de Brasil Colônia, uma questão de transferência da corte portuguesa para o Brasil, uma questão de Getúlio Vargas, uma questão sobre regime civil-militar brasileiro, não teve. Então os professores da frente de história do Brasil devem ter ficado tristes com a prova. Sobre as questões de história, que eu considero, claro, como história, nós tivemos uma questão sobre a Declaração dos Direitos Humanos, declaração de 1948, então pós-Segunda Guerra Mundial,
e que era uma questão muito interessante, né? Trabalhava muitas coisas envolvendo direitos e garantias fundamentais, uma questão muito bem elaborada, inclusive, e que nesse contexto de estudos sobre pós-Segunda Guerra Mundial, sobre início de Guerra Fria, muitas vezes nós, enquanto professores da disciplina, nós não damos talvez a devida atenção a essa declaração como a prova da UEM deu. E ela conseguiu trabalhar nessa questão a própria sociologia e interdisciplinaridade com a história. Nós tivemos uma questão que falava sobre a Idade Média. Essa sim, uma questão típica da UEM, né? Mas uma questão que mudou um pouquinho. Não tratava tantos aspectos decorativos como outras questões, por exemplo, sobre o mesmo período que já foram cobradas nesse vestibular na UEM. Tivemos a questão de história do Paraná, e agora é realmente aquela puxadinha de orelha, aquelas pessoas que não estudam história do Paraná, aquelas pessoas que muitas vezes não dão a devida atenção à disciplina. É importante. Aqui no canal, se você quiser ter uma boa base, nós temos uma playlist completinha sobre história do Paraná. É a playlist mais completa do YouTube, não tenho nenhum receio de falar isso. E era uma questão que não estava fácil, tá? A questão não estava fácil. Se você não tinha estudado, se você não tinha revisado, você com certeza teve dificuldades dessa questão. Inclusive porque só teve uma assertiva correta. Eu acredito que o nível de alunos, o percentual de alunos tendo zerado essa questão é um percentual muito grande, porque só teve uma alternativa correta, pelo menos é o que está nos dizendo o gabarito provisório. E tivemos uma outra questão também de história, uma questão fácil. Todas as questões eu resolvi num vídeo também. Então, tanto arte quanto história estão resolvidos, tá? E lá estão todos os comentários, lá vocês notam todo o gabarito dessas questões. Essa última questão era sobre, basicamente, a história dos Estados Unidos, a questão de uma divisão internacional até do trabalho e etc. Então, vocês podem depois verificar todos os comentários. Enfim, tanto arte quanto história não estavam provas difíceis, não tinham questões difíceis. Mas é aquilo, é preciso estudar, gente, é preciso estudar. O aluno que conta com a sorte numa prova desse nível, ele fica muito vulnerável ao insucesso, ele fica vulnerável a não entrar agora. Mas eu sempre falo que as provas precisam servir como aprendizado. Principalmente quando você não passa. Quando você passa, você esquece de vestibular. Você não vai se preocupar com vestibular mais na sua vida. Agora, quando você não passa, aquilo tem que servir como uma forma de você verificar o caminho que eu estou seguindo, se eu preciso mudar minha rota ou não. Então é necessário ter sabedoria para lidar com uma prova que a gente talvez não tenha ido tão bem, tá? Mas enfim, essas foram as minhas percepções sobre a prova. Espero que você que está assistindo esse vídeo tenha conseguido desempenhar o que vocês desejavam na prova. Se você não estudou, é justificável o baixo desempenho, caso tenham tido. E se você estudou e talvez não foi bem, é importante que você reveja suas rotas. E se você estudou e foi bem, parabéns, e agora é aguardar o resultado para saber se você vai conseguir ser chamado nas vagas. Beleza? Mas essa era a minha contribuição. Espero que vocês estejam bem e nos vemos em breve.